Na década de 1960, Sylvia Likens estava sob os cuidados de uma conhecida de seus pais, Gertrude Baniszewski. Porém, a mulher que deveria cuidar e zelar por Sylvia e sua irmã Jenny fora a principal responsável pelos mais piores e desumanos tipos de tortura que resultaram no assassinato da adolescente. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, falaremos sobre a história e o caso de Sylvia Likens, caso este que inspirou um livro e filme intitulados A Garota da Casa ao Lado e Um Crime Americano, tema este sugerido pela nossa inscrita no canal Michelle. E agora, Rosalind e Jack, rodem a vinheta. O caso da tortura de Sylvia Likens é um dos crimes mais sinistros da história dos Estados Unidos, não só pela violência extrema, mas também por ter sido completamente gratuito e envolvendo crianças pequenas. E Sylvia, a criança, não apenas apanhou de uma mulher louca e sádica, mas também de outras crianças, que nem sequer a conheciam. Em certo momento, nem a própria irmã dela a defendeu. Após serem manipulados por uma mulher com sérios problemas mentais. Sylvia Marie Likens, nascida em Lebanon, em 3 de novembro de 1949, Indianápolis. A infância de Sylvia não foi das mais alegres e dignas de nostalgia, e seu desfecho foi absurdamente chocante. Sylvia era a terceira filha de um casal de artistas circenses, Betty e Lester Likens. Ao todo, Sylvia tinha 4 irmãos, 2 pares de gêmeos, um mais velho e outro mais novo que ela. Além das mudanças constantes da família por causa da profissão dos pais, a relação de Betty e Lester nunca foi muito estável. Por causa da vida nômade, Sylvia muitas vezes fora obrigada a ficar na casa de parentes ou conhecidos enquanto seus pais estavam viajando em turnê com o circo. Ela chegou a morar em 14 endereços diferentes, criando uma média de pouco mais de uma casa diferente por ano. No ano de 1965, quando Sylvia tinha 16 anos, os pais dela haviam se separado e ela e sua irmã mais nova estavam morando com sua mãe. E em um certo momento, sua mãe foi presa, após ser acusada de furto em uma loja, e a tutela e cuidados por elas acabou ficando sob responsabilidade de seu pai, que estava prestes a sair em turnê novamente. Ele, então, para não perder sua viagem, acabou por deixá-las aos cuidados de Gertrude Baniszewski, uma vizinha e mãe de uma colega de escola das meninas chamada Paula. No julgamento, Lester afirmou que não se atentou, ou melhor, não se preocupou em verificar se a tal mulher tinha condições ou recursos apropriados para dar um cuidado decente às suas filhas. Então, ele não despediu muito tempo, verificando se esta seria uma boa ideia e se seria seguro deixar suas filhas com uma mulher praticamente desconhecida. Gertrude já tinha 7 crianças e não tinha muito dinheiro, mas concordou em tomar conta das meninas Likens, em troca de um pagamento semanal de $20. O pai das garotas nem sequer chegou a entrar na casa da mulher, mas encorajou Baniszewski a endireitar suas filhas, assim como ela mesma fazia com as próprias crianças. E isso foi o começo de tudo. Sylvia estava saindo de um furacão para entrar em outro, ainda mais conturbado. Gertrude Baniszewski cuidava sozinha de seus 7 filhos, em meio a um histórico de relacionamentos abusivos desde que tinha 16 anos, quando se casou com seu primeiro marido. Separada e com dificuldades financeiras, Gertrude fazia trabalhos para os vizinhos, como limpeza de casas, costura e, no caso de Sylvia e da irmã, cuidar das meninas em tempo integral na própria casa. Gertrude Baniszewski tinha sérios problemas com sua saúde mental, decorrente dos anos de abuso e da situação precária em que vivia. Ela era desnutrida, fumante inveterada, apesar de seus problemas com asma,
e sofria de depressão, agravada por um aborto espontâneo recente. As primeiras semanas das garotas Likens na casa de Gertrude foram os mais tranquilos. Elas ficaram amigas das filhas de Banizewski, ajudavam nas tarefas domésticas e frequentavam a catequese juntas. No entanto, os problemas começaram quando Lester deixou de pagar os $20 semanais que eles haviam concordado. Os primeiros castigos envolviam surras com diversos objetos, incluindo um remo, direcionadas às duas meninas Likens. Mas a raiva passou a se direcionar mais intensamente a Sylvia, talvez, possivelmente, por conta da bela aparência da jovem e de seu potencial futuro. Além de apanhar, a garota passou a receber quantidades significativamente menores de comida, o que a levou a se alimentar de sobras dos outros na casa. Os castigos e a humilhação também passaram a ser praticados também pelos filhos de Gertrude e pelos amigos deles. Sylvia, então, foi proibida por Gertrude de voltar a frequentar a escola e foi presa definitivamente no porão da casa. A violência e os abusos se tornaram cada vez piores, com episódios envolvendo chutes nas partes genitais, comer o próprio vômito e ser forçada a bater Nag, própria irmã, porque Gertrude as considerava promíscuas. E com o tempo, os Banizewski encontravam qualquer desculpa para machucar e humilhar as garotas Likens. Encorajados por Gertrude, os garotos da vizinhança também intensificaram a violência sobre as duas, usando-as como saco de pancada e queimando suas peles com pontas de cigarro. Em alguns casos, a mulher chegava a cobrar dos garotos da vizinhança 5 centavos para que eles vissem Sylvia nua. As meninas estavam tão traumatizadas e assustadas que não tinham coragem de denunciar os abusos sofridos a seus familiares, com medo de sofrerem castigos ainda mais severos. Elas nunca contaram nada a seus pais, nem mesmo em suas raras visitas, e em um certo episódio chegaram a relatar as violências sofridas a sua irmã mais velha, Diana, que não acreditou e achou que as meninas estavam exagerando. Alguns vizinhos começaram a perceber que algo de muito errado estava acontecendo naquela casa, e um deles uma vez chegou até a fazer uma denúncia anônima à escola de que uma menina na casa dos Banizewski tinha vários machucados por todo o corpo. Como Sylvia estava proibida por Gertrude de frequentar as aulas, o colégio mandou uma enfermeira investigar a denúncia na residência e, chegando lá, Gertrude apenas disse que Sylvia havia fugido de casa e que não sabia onde ela estava, e a escola negligentemente encerrou e abandonou o caso. Gertrude era descrita pelos seus vizinhos como uma mulher depressiva e anêmica. Gertrude descontava sua raiva e frustração nas garotas Likens. Quando Gertrude descobriu que Sylvia tinha um namorado, Gertrude então a acusou de se prostituir e afirmou que a garota estaria grávida. Em seguida, ela a agrediu, chutando-a no estômago e em suas partes genitais. Em outro episódio, quando surgiu um boato de que Sylvia havia espalhado por toda a escola que Paula e Stephanie eram prostitutas, o namorado de Stephanie, Coy Hubbard, foi convidado por Gertrude, juntamente com seus outros colegas, a ajudar Gertrude a agredir Sylvia. A partir desse momento, a mulher passou a encorajar as crianças a torturarem ainda mais a garota, queimando sua pele com cigarros, obrigando-a a tirar a roupa e até mesmo forçando-a a introduzir uma garrafa de bebida em sua região íntima. E daí vocês me perguntam, e quanto à irmã dela, Jenny? Bom, em um determinado momento, Jenny também foi levada a torturar e agredir a sua própria irmã, juntamente com os outros, segundo ela, por influência de Gertrude, e que ainda a ameaçava dizendo que, se ela contasse a alguém o que eles faziam com a Sylvia, o mesmo aconteceria também com ela. Depois que foi trancada no porão e obrigada a ingerir as próprias fezes e urina.
Nessa mesma época, Gertrude, usando uma agulha aquecida, tatuou na barriga de Sylvia a frase "Sou uma prostituta e tenho orgulho disso". Gertrude também a obrigou a escrever uma carta para os pais. Sylvia tentou fugir após ouvir uma conversa de Gertrude com seu filho, em que a mulher planejava deixá-la em um bosque para morrer, mas no meio da fuga ela foi pega, colocada novamente no porão e agredida. Em 24 de outubro de 1965, Coy Hubbard bateu violentamente na cabeça de Sylvia com um cabo de vassoura. 2 dias depois, após diversas agressões, ela veio a falecer devido a uma hemorragia cerebral, de acordo com os relatórios médicos. Assim que Stephanie e o garoto Richard Hobbs perceberam que Sylvia não estava mais respirando, tentaram por diversas vezes fazer respiração boca a boca, mas notaram que era tarde demais. A família, então, resolveu chamar a polícia e mostrar a carta que Sylvia havia escrito, obrigada por Gertrude. Gertrude só chamou a polícia quando encontrou Sylvia morta, em 26 de outubro de 1965, no porão, e para tentar livrar a própria cara, ela mostrou a carta, a mesma que ela havia obrigado Sylvia a escrever, na qual dizia que a menina fora morta por um grupo de jovens com quem ela queria fazer sexo por dinheiro, que também apagaram cigarros nela e fizeram a tatuagem. Mas Jenny Likens, irmã de Sylvia, chamou a polícia e disse que poderia contar tudo se eles a tirassem dali e a libertassem. A partir daí, ela contou todos os detalhes da tortura e disse que não sabe como foi poupada. O caso foi inteiramente relatado à polícia e levado a julgamento meses depois. No início, Gertrude tentou alegar problemas mentais, mas foi repelido pelo juiz. Os menores, um a um, alegaram que foram obrigados a torturar Sylvia por Gertrude, incluindo o namorado dela, Coy Hubbard. Gertrude e Paula foram condenadas à prisão perpétua, e os outros menores foram presos por 2 anos em um centro juvenil. O caso foi descrito pela justiça como o mais monstruoso da história do estado de Indiana. Paula foi solta 2 anos depois, após um novo julgamento. Em 1971, Gertrude e Paula foram julgadas novamente. Paula confessou sua culpa e foi liberada 2 anos depois. Gertrude foi condenada mais uma vez, mas conseguiu a liberdade condicional em 1985. Ela mudou seu nome para Nadine Van Fossen e foi morar no estado de Iowa, onde morreu em 1990 devido a um câncer de pulmão. Richard Hobbs, um dos torturadores, morreu aos 21 anos de câncer no pulmão também, menos de 2 anos após deixar o reformatório. Coy, namorado de Sylvia, passou uma vida inteira na cadeia, acusado de matar 2 homens, e morreu aos 56 anos de idade, por um infarto. A casa onde os crimes ocorreram jamais foi comprada novamente, até ser finalmente demolida. O caso de Sylvia Likens foi inspiração de diversas obras, como o livro Quando os Adams Saíram de Férias e o filme Crime Americano. Particularmente, em minha linha de pensamento, considero a história de Sylvia Likens e tudo o que aconteceu com ela injustamente foram um ato totalmente desumano e cruel e que é a prova viva de como a maldade da humanidade não tem limites e não existe uma descrição cabível para expressar o tamanho da revolta sobre este fato hediondo. Ela sofreu muito, sofreu torturas e sofreu maus tratos que ela não merecia, e os quais ela tinha feito absolutamente nada para recebê-los. Ela que tinha todo um futuro pela frente e que foi interrompido pela brutalidade e falta de caráter desse ser, de seus filhos de índole má e mal instruídos, e de vários vizinhos que não possuíam sequer empatia e escrúpulos, e cada um compactuou com o outro nesse crime covarde. E não há palavras para expressar meu repúdio a uma sociedade que é capaz de algo assim
e que muitas vezes sabemos que acaba por ficar impune. Em toda a narração e edição deste vídeo, eu não pude deixar de sentir ou tentar imaginar o que essa menina tenha passado nas mãos desses monstros e tudo o que ela aguentou durante todo este período. Não pude deixar de me emocionar e me solidarizar com ela, a dor dela que com certeza fora impensável, e pensar o quanto as pessoas ao redor, a escola, a família dela e todos que cercavam essa menina, e até quem chegou a saber do caso e não deu importância por achar que poderia ser uma invenção de uma criança, e a abandonaram, deixaram ela nas mãos dessa psicopata sádica que fez horrores com Silvia. É impossível não se revoltar com um caso como este, impossível. E a escola, que deveria ter insistindo no caso e que acabou sendo totalmente negligente com ela, eles deveriam ter ido à polícia e notificado o sumiço da menina, mesmo que Gertrude tivesse dito que ela tinha fugido. Aí sim, que eles deveriam ter procurado mesmo por ela e, pior ainda, a família, que sequer não tiveram zero ou nenhum interesse em saber como ela realmente estava, ou procurar saber das condições em que ela vivia ali, pais irresponsáveis e negligentes também. E fica aqui minha indignação em relação aos acontecimentos deste caso. E vamos ficando por aqui. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e comente, pois também quero saber a opinião de vocês em relação a este caso. E até o próximo vídeo.